Olá! Nossa aula de hoje vai ser sobre a estrutura do texto poético. Na página 7 da apostila, da Positivo, nós temos literatura e expressividade. Então, a gente vai iniciar com as estruturas do texto poético. Então, vamos lá. O texto poético. Um texto literário distingue-se de um não literário pela expressividade, pela beleza ou até pela graça da linguagem. Para isso, o autor usa habilmente a linguagem figurada. Lembram que a prof já falou com vocês sobre o sentido conotativo da palavra? Então, a linguagem figurada, que é aquela que está muito presente dentro dos textos poéticos. E uma série de outros recursos expressivos, como a comparação, a enumeração, a personificação e a onomatopeia, entre outras figuras de linguagem, figuras de som e figuras de construção também. O texto literário pode estar escrito em prosa ou em verso. Vamos então lembrar, um texto em prosa é aquele tipo de texto em parágrafos. O texto em verso é aquele texto que tem linhas poéticas, né, com estrofes. A um texto literário escrito em verso dá-se o nome de poema. A forma do texto em verso, o poema, ele é diferente da forma do texto em prosa. Então vamos às características. O texto poético apresenta características que o distinguem dos outros textos. A disposição gráfica, linhas desiguais, espaços brancos a separar as estrofes. Cada linha do poema é chamada de verso. Os versos aparecem agrupados em estrofes. O ritmo, que é obtido pela repetição do mesmo número de sílabas ou pela acentuação das mesmas sílabas. E a rima e os recursos expressivos da língua. Então, nós vamos estudar cada um daqui para frente. Para além dessas características, o poema distingue-se também por não apresentar o mundo exterior de forma objetiva e por raramente recorrer a uma linguagem denotativa. Então, voltando a falar, todo poema tem sentido figurado. A linguagem utilizada é a conotativa. A linguagem poética, ela é ambígua. O que significa isso? Que ela tem diferentes interpretações. Uma linguagem figurada, conotativa, em que as palavras usadas podem ter outro significado figurado, para além do mais imediato, que é o significado literal, valorizando-se a expressividade e a musicalidade. Para isso, contribui o uso de recursos expressivos. Esses recursos expressivos, então, galera, é o que dá ritmo aos poemas, tá? É o que dá sonoridade aos poemas. Então, vamos lá. A estrutura do texto poético é basicamente esta: verso, estrofe, rima e métrica. Então, nós vamos estudar uma a uma. O verso. O que é um verso? O verso é cada uma das linhas do poema. O verso vem do latim versus, que significa linha de escrita. É o nome dado às linhas que compõem uma poesia. De tal modo, a poesia é formada por uma quantidade de versos que apresentam ou não rimas, os quais são agrupados em estrofes. A poesia ou o poema, eles não têm uma quantidade de versos exata, tá? Então, a gente não pode limitar, exceto o soneto, né? Porque ele tem uma estrutura fixa, que mais à frente nós estudaremos ele. Mas, tirando o soneto, as demais, né, os demais poemas, as demais poesias, não têm uma estrutura fixa. Então, nós temos os versos livres. O que são os versos livres? São aqueles que o número de sílabas poéticas não é regular. O que significa isso? Que cada verso da estrofe tem um número de sílabas poéticas diferentes. E nós temos os versos brancos, que são aqueles que não apresentam rimas. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de versos livres. Nós temos um poema, né, um pequeno poema de Oswald de Andrade que se chama Erro de Português. Eu peguei só a primeira estrofe para vocês perceberem. Olha só. Quando o português chegou,
Debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então aqui a gente percebe que o primeiro verso, ele contém 7 sílabas poéticas. Logo mais, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a escansão. Debaixo de uma bruta chuva, que é o segundo verso, já contém 8 sílabas poéticas. Então a gente percebe que o primeiro para o segundo verso, eles já não têm o mesmo número de sílabas poéticas. Vestiu o índio, tem apenas 3 sílabas. Que pena! Fosse uma manhã de sol, contém 10 sílabas. O índio tinha despido, 6 sílabas. Então aqui nós temos um exemplo clássico de versos livres, aonde cada verso tem um número de sílabas poéticas diferente. Os versos brancos são aqueles que não têm rimas. Então, para ser considerado poema, poesia, necessariamente não precisa de rimas. Olha só. Uma fina saudade vai varando, a quietude cansada do meu tédio. Mas, saudade do quê? De quem? Nós não encontramos rima em nenhum dos versos, então eles são considerados brancos. Agora vamos para a outra parte, que são as estrofes. O que são as estrofes? As estrofes é um conjunto de versos de número variável. A gente acabou de ver que nós não precisamos, ter um número, uma estrutura fixa, exceto o soneto. A estrofe representa a união de versos que compõem os poemas e, segundo sua estrutura, elas são classificadas em. Então, nós temos aqui a classificação das estrofes. Monóstico é quando tem estrofes de apenas um verso. Dístico, estrofe de 2 versos. Terceto, estrofe de 3 versos. Quarteto ou quadra, estrofe de 4 versos. Quintilha, estrofe de 5 versos. Sextilha, estrofe de 6 versos. Septilha, estrofe de 7 versos. Oitava, estrofe de 8 versos. Nona, estrofe de 9 versos. Décima, estrofe de 10 versos. E a partir de 10, nós dizemos irregulares, que são estrofes que têm mais de 10 versos. Depois vem a rima. A rima é o que dá ritmo ao poema, é o que dá sonoridade aos poemas. A rima são correspondências de igualdade ou de semelhança de sons. Normalmente elas aparecem no fim dos versos, mas as rimas podem aparecer internamente também. A rima ela é um recurso literário que designa a aproximação sonora entre 2 palavras que compõem o verso, oferecendo mais musicalidade à poesia. Então, de acordo com o tipo de rima utilizada, elas são classificadas em. Então, nós temos as rimas que são chamadas de alternadas. São as rimas que se formam entre versos pares e versos ímpares. As rimas interpoladas, elas surgem entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. As rimas emparelhadas, elas ocorrem entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. As rimas internas, que são as que surgem dentro dos versos, no interior dos versos. As rimas externas, que são as que surgem no fim dos versos. As rimas encadeadas, quando as palavras que rimam, elas se situam no fim de um verso e no início ou no meio de outro. Então, eles não têm, dizer, todas estão no fim. Não. Algumas aparecem no fim e elas vão rimar com outras palavras que estão no início ou no meio do verso. E as rimas mistas ou misturadas, que quando apresentam outras combinações e posições na estrofe, elas não têm um esquema fixo. Vamos a cada uma. As rimas alternadas ou cruzadas. Olha só, esse esquema aqui, AB, ele sempre vai pertencer às rimas alternadas, viu, galera? E como que a gente vai saber? As rimas alternadas, nós sempre vamos observar as últimas palavras que contém na estrofe dos poemas. Olha só,
O meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Então, nós temos tem e nem, que rimam entre si, primeiro e terceiro verso. Então, a gente coloca a. E nenhuma e espuma, que também rimam entre si, segundo e quarto verso, nós usamos b. Essas são as alternadas. Depois nós temos as rimas interpoladas ou intercaladas. Essas rimas, elas combinam-se numa ordem oposta e sempre elas vão seguir o esquema A, B, B, A. Olha só, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Notem que o primeiro e o quarto verso, eles rimam. E o segundo e o terceiro também rimam entre si. Então, nós colocamos A e A para o primeiro e quarto verso, B e B para o segundo e terceiro verso. Então, essas são as rimas interpoladas ou intercaladas. As próximas rimas são chamadas de emparelhadas ou paralelas, tá? Elas combinam-se de duas em duas e elas sempre vão seguir o esquema A, B, B. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Percebam que o primeiro e o segundo verso, eles rimam entre si. Logo, A. O terceiro e quarto verso também rimam entre si. Logo, B. Então, essas são as emparelhadas. As rimas internas ou coroada, elas ocorrem no interior. Então, percebam que, elas estão no meio do verso e não mais no final. A rima externa, ela ocorre no fim do verso. E aqui não tem necessidade de eu fazer o esquema de A, B. No caso aqui eu tenho uma estrofe com apenas 2 versos. E as rimas encadeadas são aquelas palavras que ora se situam no final, ora no meio dos versos. Então, olha só. Querida, tecida, palpita, bendita. Então, nós temos querida, tecida que rimam entre si. Uma aparece no final e uma no meio. Palpita e bendita que rimam entre si. Uma aparece no final e outra no meio. A essa rima nós chamamos de encadeadas. As rimas mistas ou misturadas aparece quando elas apresentam outras combinações e posições na estrofe. Ou seja, elas não têm um esquema fixo. Percebam aqui, vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Se a gente for parar para ver, eles nem têm tantas combinações, né? Então, esse tipo nós chamamos de rimas mistas. Bom, os versos brancos, eu já tinha falado antes, então só retomando, são os versos que não rimam com nenhum outro. Olha só, uma palavra caída, não tem nenhuma outra palavra que vai rimar com caída, né? Então, aqui a gente chama de versos brancos ou ainda soltos. Por fim, a métrica. A métrica é algo muito importante dentro da poética. Por quê? Porque nós precisamos saber como que se dá a medida de um verso. E para fazer a medida de um verso, nós contamos as sílabas. Porém, as sílabas métricas, elas são diferentes das sílabas gramaticais. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu coloquei o mesmo verso para vocês verem, porém, a contagem é totalmente diferente. Então, de folhas gastas dobradas. De folhas gastas dobradas. Essa aqui de cima é uma divisão silábica gramatical, aquela que a gente aprende lá na língua portuguesa, de folhas gastas dobradas. Então, eu tenho 8 sílabas gramaticais.
Dentro da literatura, a contagem não acontece dessa forma, tá? A contagem, ela é dada de uma forma um pouco diferente, tá? Da gramatical. Primeiro, tem algumas regras que a gente precisa seguir. Isso aqui nós chamamos de escansão poética, tudo bem? Então, algumas regras que a gente tem que seguir. Primeiro, nós contamos as sílabas do verso apenas até a última sílaba tônica. Então, eu paro de contar na sílaba tônica. Os ditongos crescentes, eles constituem uma sílaba métrica, então a gente tem que tomar cuidado. O que é um ditongo? Palavras que na divisão silábica ficam juntas. O que ficam juntas? As vogais. Quando tem duas ou mais vogais posicionadas no fim de uma palavra e no início da seguinte, nós unimos essas duas vogais em uma única sílaba métrica. Então, olha só. Aqui tem a contagem de sílabas métricas e percebam que eu só tenho 7. Por que eu só tenho 7? Coincidentemente, elas estão iguais na hora da divisão. Só que como na sílaba métrica eu preciso parar, eu só conto até a última sílaba tônica do verso, nesse caso a sílaba tônica vai ser o brá. Olha só, de folhas gastas dobradas. Eu paro de contar na sílaba tônica. Então eu tenho nesse caso um verso com 7 sílabas métricas, ok? Vamos às classificações dos versos. Dependendo do número de sílabas métricas, os versos eles podem ser classificados da seguinte forma. Quando contém apenas uma sílaba poética, ele é chamado de monossílabo. 2 sílabas poéticas, dissílabo. 3 sílabas poéticas, trissílabo. 4 sílabas poéticas, tetrassílabo. 5 sílabas poéticas, pentassílabo ou redondilha menor. 6 sílabas poéticas, hexassílabo. 7 sílabas poéticas, heptassílabo ou redondilha maior. 8 sílabas poéticas, octossílabo. 9 sílabas poéticas, eneassílabo. 10 sílabas poéticas, decassílabo. Aí nós temos os versos com 11 sílabas poéticas, que é o endecassílabo. Com 12 sílabas, que é o dodecassílabo ou alexandrino. E com mais de 12 sílabas poéticas, nós chamamos de verso bárbaro. A metrificação, tá? Agora eu vou voltar um pouquinho na questão da escansão, para a gente pegar bem essa parte. A metrificação, então, ela é a forma utilizada, né, dentro da poética para medição de versos, que nós chamamos também de metro. Ela é feita, então, mediante a escansão, que é a contagem dos sons dos versos, a partir da elevação de ritmo ou tonicidade das palavras. E uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, porque nós logo vamos ver o trovadorismo, né, onde as poesias eram feitas para serem cantadas pelos trovadores, esses fatores, então, eles desempenhavam particular importância, visto que os efeitos desejados eles eram obtidos através da regularidade dos versos, bem como das rimas. Aí nós temos metro, que é a medida do verso, e metrificação, que é o estudo do metro. Não confundam essas palavras, tudo bem? Vamos lá então. Então, o que é a escansão? A escansão é a contagem das sílabas literárias ou poéticas e se distingue da contagem das sílabas gramaticais. Isso porque, enquanto na gramática nós consideramos o número de sílabas gráficas, na literatura a gente considera o número de sílabas sonoras. Então aqui a gente vai sempre, a gente precisa falar para ouvir o som. Então há 2 regras, né, básicas que diferenciam as sílabas literárias. Nós contamos somente até a última sílaba tônica de cada verso. E nós unimos sílabas quando houver som fraco e forte ou vice-versa, como é o exemplo das vogais. Então vamos lá. Coloquei 3 exemplos aqui, né, distinguindo
4 exemplos, perdão, distinguindo para vocês a sílaba literária da sílaba gramatical. Olha só. A primeira, ela é literária. O poeté, ó. Poeté acaba saindo junto o som. Um fingidor. Dor, nesse caso, vai ser a sílaba tônica. Então, logo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas literárias. Na gramatical, nós não podemos fazer essa junção. Por quê? Porque a gramatical, nós dividimos as letras. É totalmente diferente, tá? Aqui, novamente, ó. Finge tão completamente. Percebam que a sílaba tônica é o men. Então, nós paramos de contar nela. Diferente da gramatical. Então, nós temos 7 sílabas literárias e 8 gramaticais. Que chega a esses 2 as, gente, nós temos que juntar. Porque quando eu falo o verso, sai um som só. Ó, que chega a fingir que é dor. Não aparece os 2 as quando eu tô falando, tá? Então, nós juntamos eles em uma única sílaba literária. O dor aqui vai ser a mais forte, logo então eu tenho 7 sílabas literárias e 9 gramaticais. A dor que devera sente. Aqui eu tenho 7, por quê? Porque eu parei na sílaba tônica, que no caso é o sem. Na gramatical, nós não paramos na sílaba tônica. Tudo bem? Isso aqui então é a escansão. Muito importante para as nossas aulas. O soneto, falei para vocês que nós falaríamos dele, então vamos lá. O que é um soneto? O soneto é uma estrutura literária que tem forma fixa, tá? E isso aqui, ó, é desde muitos anos, tá? O soneto foi criado lá no humanismo, tá? Pelo Petrarca. Então, assim, tem muitos e muitos anos e desde então isso nunca mudou, tá? Então, por isso que a gente fala que a sua forma é fixa. O soneto, ele é composto por 14 versos, tá? E esses 14 versos, eles são divididos em 2 quartetos, que é um conjunto de 4 versos. Então, nós temos 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos, tá? A palavra soneto, ela vem do italiano soneto, que significa pequeno som, ao referir-se à sonoridade produzida pelos versos. Não esqueçam da composição do soneto. 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, tudo bem? Eu coloquei aqui para vocês a metrificação do soneto de fidelidade, tá? E geralmente os sonetos, eles são decassílabos. O que significa isso? Que eles têm 10 sílabas literárias, tá? 10 sílabas poéticas. Então, se nós formos analisar, todos os versos contêm 10 sílabas literárias. E olha o que eu acabei de dizer para vocês, ó. Ele tem 2 estrofes de 4 versos, então aqui eu tenho 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Ainda sobre a estrutura do texto poético, nós temos que lembrar das figuras de som, que são muito importantes também para dar ritmo ao poema. As figuras de som, a sonância e a aliteração. Elas são muito parecidas, porém elas têm as suas particularidades. A assonância. A assonância, ela consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Sons vocálicos, vamos lembrar lá das vogais, tá? Olha só, som mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Percebam que a vogal O, ela se repete em diversas palavras. Quando isso acontece, essa repetição ordenada de uma mesma vogal, então está acontecendo uma assonância. E depois nós temos a aliteração. A aliteração, diferente da assonância, é a repetição de consoantes, né? Que são usadas como recurso para intensificar o ritmo ou o efeito sonoro significativo dentro do poema.
Eu coloquei aqui 3 aliterações diferentes para vocês, ó. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha só, o T, na verdade a aliteração ela também é o trava-língua, né? O T se repete. Então nós temos uma aliteração em T. Depois aqui, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Nós temos uma aliteração em R. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vortizes velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Percebam o som do V. Então, essa repetição para intensificar a sonoridade, o ritmo dos poemas, quando ela ocorre por meio de consoantes, nós chamamos de aliteração. Bom, é isso. Espero ter ajudado vocês, tá? Após vocês assistirem esse vídeo, na apostila de vocês, na página 12, 13 e 14, tem algumas atividades, tá? Para serem feitas. Então, aguardo vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.